Olá, querido amigo, tudo bem com você? Chegamos aqui a mais um dia dos nossos 10 dias de oração e o tema central é o Espírito Santo e você. Dentro dessa temática, estamos analisando os discípulos, diferentes personalidades, mas o mesmo chamado. E chegou o grande dia de um discípulo muito esperado aí por quem eu converso, que é o apóstolo Pedro. Sim, o perfil do apóstolo Pedro é o do impulsivo. Além disso, ele é emocional, intenso e líder por natureza. Mas antes de eu orar e ler o texto bíblico, eu gostaria de apresentar os meus amigos que estão aqui hoje. Tenho aqui também a nossa querida professora Patrícia, ela é coordenadora do Colégio Adventista de Rio Preto, do Ensino Fundamental 2 e também do Ensino Médio. Tudo bem, Pro? Um prazer estar aqui, viu? Eu estava esperando a minha vez de falar de um discípulo. Maravilha. Chegou Pedro. Legal. Também tem aqui ao meu lado esquerdo a Gabriela, estudante do primeiro ano, novata no ensino médio. Obrigado por ter aceitado o convite, tá É bom? uma honra estar aqui com vocês hoje. Bênção pura. Também temos meu brother, um jovem valoroso, o Emanuel, estudante do segundo ano. Prazer receber você aqui, amigo. Prazer é meu, um privilégio estar aqui com vocês para falar desse tema, né, dos discípulos. Tamo junto. Vamos orar então? Oremos. Soberano Deus e querido Pai, nós queremos mais uma vez a orientação do Teu Santo Espírito para o nosso bate-papo aqui sobre a Escritura Sagrada, falando de Pedro. Por favor, nos conduza, é o que eu peço por Jesus. Amém. Amém. O texto que eu separei hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 18. E olha só o que diz a palavra de Deus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Olha que texto forte, né? Inclusive, esse é um texto muito polêmico no meio cristão, né? Falando da importância de Pedro para o cristianismo. Porque a maior parte dos cristãos não entende por que Jesus deu um novo nome. Porque ele se chamava Simão. Aí Jesus chama ele agora de Pedro, e várias outras vezes isso acontece, né? A mudança do nome tem a ver com mudança de propósito, de salvação. Nós vemos no Antigo Testamento, né? Abrão se torna Abraão, Jacó se torna Israel. Então tudo isso tem um simbolismo muito mais forte do que às vezes o significado do nosso nome hoje em dia. Então Pedro, ele devido à história, a entrega dele, ele tem uma responsabilidade gigantesca com os outros para começar a pregação do Evangelho. É claro que aqui tem um porém, Jesus é a pedra angular, ele que é o fundamento base da igreja, e aí depois vem os apóstolos, e depois todos os demais discípulos. Então essa é a importância do apóstolo Pedro na história que nós vamos analisar um pouquinho hoje. Mas antes de eu falar mais, eu quero perguntar para você, Patrícia, qual é a característica que mais te chama a atenção na história desse personagem? Pedro, eu gosto muito de Pedro. Ele tem duas características, na verdade, para mim. Ele é ousado. Que a gente sempre pensa assim, quando é discípulo ou um cristão, ele fica quietinho, silêncio, obedece. Não, ele é ousado. No barco, ele falou, Senhor, se és tu, eu quero encontrar contigo em cima das águas. Ou seja, se eu estivesse no barco, eu ia pensar, nossa, Pedro, como você fala isso com Jesus? Pedir para andar na água, deixa Jesus chegar aqui. Então ele vai para frente, né? Ele é impulsivo, ele fala. Então, eu acho ele muito ousado nessa impulsividade dele. E ele é companheiro, porque na maioria das histórias que a gente vê, ele está lá na história, o companheiro de Jesus. Então ele está no barco, quando está no barco, Pedro, André, tem até a musiquinha dele, né? Ele está lá. Na oração do Getsemane, ele está lá. Então, assim, Deus usa essas diferenças, Deus precisava de Pedro. Então, essas características dele também são muito importantes. Hoje, até pra gente hoje é muito importante. Então, eu acho ele ousado e companheiro. Me chama a atenção isso porque Pedro é um dos que mais aparece no texto bíblico. E ele tinha pouca instrução. A maior parte dos estudiosos da Bíblia diz que ele era um semi-analfabeto. Mas mesmo assim, com a sua sinceridade, Cristo viu um potencial nele para ser um grande líder da igreja. Gabriela, fala para mim, qual parte da história de Pedro mais te chama a atenção? Então, a parte que mais me chama a atenção na história de Pedro é quando Jesus está ali com os discípulos na última ceia e ele descobre que Judas traz Jesus.
e aí ele vai com a impulsividade dele e corta a orelha do segurança, e ele é tão intenso que ele ama tanto Jesus que ele vai e não mede o que ele está fazendo por amor a Jesus, e ele fica triste na mesma intensidade. Então é algo que eu me identifico, inclusive, que é uma coisa que me surpreende muito na história. É uma história forte, porque ele amava tanto Jesus que viram prendendo, resposta. ele já quis resolver Deixa eu- com a sua própria mão. Pegou a espada e foi para cima. Aham. E, inclusive, o Jesus cura aquele homem e diz que não é desse jeito que as coisas vão se resolver. Né? Provavelmente. Manuel, fala para mim, dessa história toda, tem uma conversão linda, né, de Pedro. Quando fala o nome Pedro, o que vem à sua mente? Eu acho que o que mais me vem à mente quando falo o nome Pedro é a impetuosidade que ele tinha, que quando Jesus, né, falou que ele ia negar ele 3 vezes, Pedro, ele falou, não vou negar, eu não faço isso, eu não vou fazer nunca isso por você. Mas depois que Jesus falou isso, Jesus foi levado, né, quando os soldados vieram, e Pedro estava lá perto, lá longe, distante de Jesus. E as pessoas começaram a perguntar para ele, né? Falar, você é aquele que segue ele, eu te conheço. Ele negou Jesus 3 vezes. Na mesma hora ele saiu daquele lugar chorando, amargurado, porque ele sabia que ele ia negar e mesmo assim ele falou que não ia negar. Que foi Jesus que falou para ele. Jesus sabia que ele não ia negar, que ele ia negar. E Pedro negou Jesus. Essa é uma parte famosa da história de Pedro, né? Sim. E eu lembro dessa parte que ele diz assim, olha, mesmo que todos aqui te deixem, eu não vou deixar, eu vou contigo até a morte. Então, ele era aquele que gostava de palavra de afirmação, né? Não, eu sou diferente de todo mundo, eu sou melhor, eu sou mais fiel. E, infelizmente, ele teve que aprender as limitações dele. Quando ele reconheceu a pequenez dele, que ele teve realmente, eu acredito, a verdadeira conversão. Eu acho interessante também, quando a gente estuda o Evangelho de João, no Evangelho de João aparece só 2 vezes a palavra braseiro. No capítulo 18, que é quando ele está vendo o julgamento de Jesus e trai, e depois no capítulo 21, que é quando Jesus já ressuscitou e aparece e vai se reencontrar com Pedro e diz que tem um braseiro lá. Então parece que Jesus criou um cenário parecido com aquele momento que ele traiu, para agora se reconciliar com o seu discípulo. Então, querido amigo, é isso. Jesus, ele é proposital, ele é intencional para restaurar a sua vida. Depois de um momento que você reconhece a sua pequenez, a sua limitação, e você agora tem a oportunidade de se converter de verdade e ser uma bênção para as pessoas ao seu redor. Esse é o propósito de Jesus para a sua vida. Patrícia, queria que agora você falasse um conselho, né, um recadinho. Tem pais assistindo, né, avós, familiares. Talvez alguém que está nos vendo e se identifique muito com o Pedro, né? Seja ousado. E fala assim, pastor Paulo, eu falo muito, às vezes já falei. me atropelo e aí se arrepende, né? E aí fica triste, chateado. Que conselho que você daria baseado aí na nossa história de Pedro? Às vezes eu fico pensando, eu não estou falando para você não, estou falando para mim. Porque eu também sou muito ousada, eu chego, eu falo. A primeira coisa que eu faço no dia, eu já acordo e oro, falo, Senhor, me use. Porque se eu for falar o que eu penso, o que eu acho, eu vou errar o maior tempo do dia. Então, um conselho é, ore, converse com Deus e peça, Senhor, eu não consigo, eu falo, eu sou impossível, eu sou ousado, me ajude. Porque sem perceber, ele controla nossas palavras. Às vezes eu fico quieta em momentos que eu falei, nossa, eu não acredito que eu não respondi, eu não falei, eu não fui, porque não sou eu, é Deus usando a gente. Então, a gente só pode permitir isso se nós tivermos esse contato com ele, deixar ele nos usar. Então, um conselho é, ore mais, converse com Deus, peça. A gente tem tanta coisa para resolver, mas ele sabe e ele nos ajuda. Ele é maior que nossos problemas. Às vezes eu fico pensando, eu não estou falando para você não, estou falando para mim, porque eu também sou muito ousada, eu chego, eu falo. A primeira coisa que eu faço no dia, eu já acordo e oro, falo, Senhor, me use. Porque se eu for falar o que eu penso, o que eu acho, eu vou errar o maior tempo do dia. Então, um conselho é, ore, converse com Deus e peça, Senhor, eu não consigo, eu falo, eu sou impossível, eu sou ousado, então me ajude. Porque sem perceber, ele controla nossas palavras. Às vezes eu fico quieta em momentos que eu falei,
Nossa, eu não acredito que eu não respondi, eu não falei, eu não fui. Porque não sou eu, é Deus usando a gente. Então a gente só pode permitir isso se nós tivermos esse contato com Ele, deixar Ele nos usar. Então, um conselho é: ore mais, converse com Deus, peça. A gente tem tanta coisa para resolver, mas Ele sabe e Ele nos ajuda. Ele é maior que os nossos problemas. Legal. Gabriela, você também eu quero que dê um conselho. Agora para uma aluna, talvez um colega de sala, um amigo, uma amiga aí da sua idade, né? Que também se identifica com esse perfil. Você, seguidora de Jesus, que conselho que você daria para essa pessoa? Então, o conselho que eu dou hoje é que para você medir mais as suas palavras, assim como Felipe, ser um pouco mais racional, mas não deixe também de ser ousado como Pedro, porque assim você vai ter o extraordinário que Cristo tem para você. Então, sempre meça suas palavras, porque às vezes isso machuca alguém. Seja mais intenso, mas também saiba medir o que você vai falar, o que você está pensando às vezes também. E saiba que Deus tem um extraordinário guardado para você. Amém. Manuel, para você eu quero saber o seguinte. A gente falou aqui de algumas pessoas se identificando com Pedro. Mas você, pensando nos personagens que a gente já estudou, ou talvez algum que não passou aqui, qual personagem bíblico você acha que você mais se identifica? Eu acho que o que eu mais identifico é Mateus. Mateus. Mateus, porque era alguém que pensava muito, né? Alguém muito inteligente, era o cobrador de impostos de Roma, era alguém muito racional também, pensava bastante. Legal. Ele era uma pessoa muito, pensava bastante, Ele era cauteloso também. cauteloso, era um dos mais próximos de Jesus também. Então, eu acho que eu me identifico com isso, uma pessoa que é mais inteligente, pensa mais do lado racional em vez da força, nem Pedro. E eu acho que é isso. Legal. Bom, a ideia aqui do nosso bate-papo é para você estudar a Bíblia e realmente aplicar os princípios da palavra de Deus para a sua vida. Jesus escolheu os discípulos com a diversidade de personalidade para que você se identifique e saiba que a palavra de Deus quer moldar o seu caráter, sim. Mas a sua personalidade foi criada por Deus. Se você é mais falante, mais entusiasta, você talvez não precisa mudar isso. Deus quer usar o seu jeito para o reino dos céus. Então, Deus ele não quer uniformidade, ele quer unidade em Cristo. Eu repito, Deus ele ama a unidade na diversidade, desde que todos estejam nos princípios da palavra de Deus. Então pense nisso, reflita nessa história e, por favor, aceite o chamado de Deus para a sua vida. O Espírito Santo em você. Ele quer te usar muito para alcançar pessoas para o reino dos céus. Amém. Muito obrigado por sua participação, Deus abençoe e até a próxima.